Opa, tudo bem? Eu sou o Edgar e continuamos a série sobre teoria de conjuntos em nosso canal. Nesse vídeo vamos discutir o axioma da escolha. Vamos entender o seu enunciado, suas motivações, o porquê este é o mais polêmico dos axiomas da teoria de conjuntos e apresentar algumas razões a favor dele e contra este axioma. Bora lá? O tema de nosso vídeo é o axioma da escolha. E eu vou começar discutindo ele através da seguinte citação, extraída do livro Foundations of Set Theory, escrito pelo Frankl, em parceria com o Bar-Hillel e o Levy. Eles diziam o seguinte: o axioma da escolha é provavelmente o mais interessante e, a despeito de seu surgimento tardio, o mais discutido axioma da matemática, atrás apenas do axioma das paralelas de Euclides. Veja que quem diz isso é Frankl. Frankl é o F em ZFC. Z é de Zermelo. Zermelo apresentou os axiomas da teoria de conjuntos pela primeira vez em 1904. O F é o Frankl, o cara que percebeu que faltava uma coisinha, faltava o axioma da substituição, discutida no vídeo passado, e o C é de choice, escolha. Veja, é ele quem está dizendo para a gente que o mais interessante dos axiomas da teoria de conjuntos é o axioma da escolha. Vale a pena a gente dizer uma coisinha acerca da geometria e a comparação com o axioma da escolha. A geometria euclidiana existe há mais de 20 séculos. Desde o começo, o pessoal notou um probleminha, ou um desconforto com os axiomas da geometria. Os axiomas da geometria euclidiana são 5, 4 deles têm enunciado bem simples, mas um deles tem um enunciado um pouquinho mais complicado, que é o axioma das paralelas. Por vários séculos tentou-se mostrar que o axioma das paralelas, esse quinto, na verdade seria demonstrado, seria consequência dos outros 4. Não foi possível. Verificou-se que não dá para provar o axioma das paralelas a partir dos outros axiomas da geometria euclidiana. Algo parecido aconteceu com o axioma da escolha. Quando ele apareceu, falaram, será que não dá para a gente provar o axioma da escolha a partir dos outros axiomas da teoria de conjuntos? Tentou-se por algumas décadas e verificou-se que não dá. Em 1938, o Gödel mostrou que não dava para mostrar a negação do axioma da escolha, e 25 anos depois, o Paul Cohen mostrou que não dá para mostrar a afirmação do axioma da escolha. Esse tipo de resultado eu acho lindo, são demonstrações em que você demonstra que não dá para demonstrar algo. E com isso temos hoje clareza que o axioma da escolha, com seus méritos ou problemas, é independente dos demais axiomas da teoria de conjuntos. Não dá para derivá-lo dos outros. Ótimo, mas então qual que é a ideia por trás desse axioma? O que o axioma da escolha tenta capturar? A ideia é bem simples. A ideia é a seguinte: suponha que você tenha um conjunto de conjuntos A qualquer. E esses conjuntos, que são os elementos de A, são todos não vazios. Então, só isso que a gente tem. Uma coleção qualquer de conjuntos não vazios. O que o axioma da escolha nos diz é o seguinte: dá para você formar um novo conjunto escolhendo um elemento de cada um dos conjuntos que estão em A. Parece razoável isso, não? Ora, cada um dos elementos de A são conjuntos não vazios, pega um elemento de cada um deles, eles têm, já que são não vazios, e formam um novo conjunto B. Aí você fala, poxa, mas o que há de polêmico nisso? Parece tão razoável essa ideia. Para quem já aceitou as ideias do axioma do infinito, axioma das partes, axioma de separação, isso parece ser muito simples. Qual é a razão da polêmica e de toda a discussão envolvida com este princípio da teoria de conjuntos? Para entendê-lo, vamos formalizar esta ideia, vamos entender com clareza o que essa ideia está dizendo. E para entendê-la, nós vamos apelar à noção de função-escolha. Nós vamos tornar este processo de separação, esse processo de
captar um elemento de cada um dos conjuntos de A através de uma função. Então, para isto, considere A um conjunto de conjuntos não vazios. É muito comum também que se diga que A é uma família de conjuntos não vazios. Uma função escolha f em A é, claro, uma função de domínio A que satisfaz a seguinte condição: f de x pertence a x para todo x em A. Vamos entender isso com calma. Primeiro, A é uma família de conjuntos não vazios. A será o domínio desta função. Sendo A o domínio desta função, o que a gente precisa fazer? Atribuir uma imagem, atribuir um valor segundo f para cada elemento de A. Para cada x em A deve ter, então, o f de x. Na função escolha, este f de x deve ser um elemento do próprio x. Então, se você olhar ali para a direita, à esquerda, ali no conjunto A, o f de A tem que pegar para cada um daqueles balãozinhos que está dentro do A e atribuir uma imagem para ele. Qual que é a imagem que nós podemos atribuir para aquele que está mais à esquerda e acima? O asterisco. Qual que é a imagem que nós podemos atribuir para o conjunto que está acima, à direita, em A, à esquerda? O quadradinho, e assim por diante. Então nós vamos selecionar para cada x de A um elemento deste x. Quem é ele? É a imagem dele, x, por f. Beleza? Para tentar deixar a coisa mais clara, vamos considerar um exemplo bem simples. Vamos considerar o conjunto A, formado apenas por 3 conjuntos: o unitário de 0, o unitário de 1 e o conjunto com os elementos 0 e 1. Primeiro, observe que ele satisfaz a condição da função escolha. A é um conjunto de conjuntos não vazios. A é uma família de 3 conjuntos não vazios. Para termos uma função escolha, cada um desses conjuntos em A deve ter uma imagem. Ora, qual deve ser então a imagem do unitário de 0? A imagem do unitário de 0 tem que ser um elemento do unitário de 0. Portanto, a imagem só pode ser o 0. De modo análogo, a imagem do unitário de 1 por f, para que f seja função escolha, só pode ser o 1. E quando a gente olha para a imagem do conjunto formado por 0 e 1 segundo f, nós temos duas possibilidades: ou 0 ou 1, porque a imagem deve ser um elemento do conjunto que funciona como argumento. Duas possibilidades, arbitrariamente eu fixei o 0. Deste modo, nós temos que f é, sim, uma função escolha em A. Claro, podemos definir outra função escolha em A. G é que não tem jeito, né? Para a imagem do unitário de 0 e para a imagem do unitário de 1, a imagem por G vai ter que coincidir, vai ter que concordar com a imagem de f. Mas, para que elas sejam distintas, a gente pode atribuir à imagem do conjunto 0, 1 o elemento 1. E, de fato, G de 0, 1 pertence ao conjunto cujos elementos são 0 e 1, e temos bem definida a função G como outra função escolha em A. Ok? Esta é a definição de função escolha em A. É uma função cujo domínio é uma família de conjuntos não vazios e cuja a imagem de cada um dos elementos do domínio é um elemento do conjunto que funciona como argumento da função. Beleza? Ótimo. O que isto então tem a ver com o axioma da escolha? A partir desta noção de função escolha, estamos em condições de enunciar o axioma. O axioma é o enunciado que diz simplesmente o seguinte: todo conjunto de conjuntos não vazios tem uma função escolha. Dito de outro modo, dito em outras palavras, o axioma da escolha está nos dizendo que, dada uma família de conjuntos não vazios, para cada conjunto desta família, a gente consegue, através de uma função, pensar, selecionar e escolher um elemento do conjunto que está no argumento da função. Só isto e nada mais. Neste momento, talvez você esteja desconfiado ou desconfiada. Mas, Edgar, se é um princípio tão simples,
Se é uma afirmação tão simples, por que ela é tão polêmica? Qual é a razão de, por mais de um século, as pessoas estarem discutindo a validade ou não do axioma da escolha? Uma razão central para essa discussão tem a ver com a noção de função escolha. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente considera funções usuais, ou seja, quando se consideravam funções na tradição matemática até o século passado, e toda a matemática que você estuda no ensino médio, por exemplo, a gente considera funções que são definíveis. Quando você fala de uma função, você apresenta o que na literatura técnica e em lógica a gente chama de um termo para ela. Você dá uma descrição para ela. Você está dizendo, olha, a função f de x é x² mais 2x. Se o domínio da função são os números naturais, para cada número natural você sabe como computá-lo. Você vai levá-lo ao quadrado, multiplicá-lo por 2 e somar. Se o domínio são os números complexos, para cada elemento do domínio você sabe como computá-lo. Eleva ao quadrado, multiplica por 2 e soma. Se o domínio for, sei lá, espaço de conjunto de polinômios, matrizes, o que quer que seja, esta função ela tem uma caracterização, ela tem uma definição e a gente, para cada argumento do domínio, a gente consegue computá-la. Ah, mas função não é sempre assim? É sempre que ela é definível, mas a função escolha nem sempre é definível. Quando nós assumimos o axioma da escolha, nós consideramos funções para as quais nós não temos uma descrição, nós não temos um termo, nós não temos uma definição para ela. Quando você usa o axioma da escolha, alguém pode dizer o seguinte, olha, para esse cara aqui, olha, do domínio, como que eu computo ele? Como que eu sei quem que eu vou escolher? Você fala, não sei. Dá para escolher um. Agora, quem é? Não tenho a mínima ideia. Nós não temos, em geral, uma descrição associada à função escolha, e esta é uma das razões de toda a polêmica envolvendo o axioma. Você garante que tem, mas não dá uma testemunha, não fala quem é, não descreve. E aí as pessoas acham que há boas razões para desconfiar desse tipo de enunciado, desse tipo de asserção de existência. Mais um comentário acerca desta questão da não definibilidade da função escolha é que é bastante comum você olhar para alguns textos em matemática, livros, ou então principalmente artigos, e que se demonstra um resultado utilizando o axioma da escolha. E alguns anos depois, ou alguns meses depois, se reformula o resultado dizendo, olha, onde a gente usava o axioma da escolha, a gente não precisa mais. Temos agora uma prova construtiva, sem usar axioma da escolha. Como que isso é feito? Em geral, o pessoal demonstra um resultado, em algum momento ele precisa escolher elementos de conjunto, não sabe como fazê-lo e fala o seguinte, pelo axioma da escolha, dá para fazer a seleção, então vamos continuar demonstrando resultados. E aí ele usou o axioma da escolha. Por quê? Ele escolheu sem dizer qual era o mecanismo de escolha, digamos assim. Passa-se um tempo e percebe-se, olha, eu consigo definir aquela função. Aquilo que eu só disse que existia, eu consigo dar uma descrição para ela agora. E aí quando você apresenta a descrição e refaz a prova, você fala, olha, não preciso mais do axioma da escolha. Agora eu tenho uma prova construtiva, eu estou dizendo qual é a função que pega os elementos que eu precisava. Ok? Então este é uma faceta muito interessante do axioma da escolha e uma faceta também muito interessante da prática matemática contemporânea. Uma outra maneira de tentar elucidar um pouquinho esse papel não construtivo, não definível do axioma da escolha, é através de um experimento que o Russell propôs para a gente há um século atrás. Suponha o seguinte, ele fala o seguinte, suponha que você tem um nobre que tem uma coleção de infinitos pares de sapatos e infinitos pares de meia. Aí numa sexta-feira ele acorda e fala para o pajem dele o seguinte, escolha para mim um pé de cada par. O Russell nos diz, para fazer essa seleção, o pajem não precisa usar algo análogo ao axioma da escolha. O pajem pode pedir instruções precisas
que digam como exatamente separar os pares de sapato. Qual seria uma instrução precisa? Seria dizer, olha, beleza, como que eu separo? O cara responde, pegue os pares, pegue de cada par o pé esquerdo. Está resolvido. Isto seria como uma função em que o domínio é a coleção infinita de pares e para cada par a gente tem que escolher um. Qual que é a instrução que se dá? Pega o pé esquerdo. Resolvido o problema. Agora, se é no sábado, o nobre acorda, chega para o pajem e diga, separe um pé de cada par de meia. E o pajem perguntar como, ele vai dizer, não tem o que dizer. Não tem como dar uma descrição para como separar meias dos pares. Para o sapato há pé esquerdo, pé direito. Para as meias não há. Então seria necessário algo análogo ao axioma da escolha para fazer isso. Você faz uma seleção, é claro que dá para pegar um pé de cada par de meia, mas não há um processo que descreva exatamente como fazer isso. Ok? Algo análogo aconteceria se a gente considerasse, em vez de pares de meia, pares de conjuntos quaisquer. Se todo o conjunto da família tem uma característica, você não precisa do axioma da escolha para escolher um elemento. Por exemplo, se todo o conjunto da família tem um menor elemento, você fala o seguinte, olha, separa um elemento de cada conjunto pegando o menor. Se a família é tal que todos os conjuntos são não vazios e todos os conjuntos têm um maior elemento, você separa dizendo para pegar o maior elemento. E assim por diante. Se todos os conjuntos têm um elemento médio, separa escolhendo o elemento médio. Mas, em geral, se o conjunto não tem uma característica própria, você não consegue separar este elemento através de uma descrição. Você usa um princípio de conjuntos. Que princípio é este? O axioma da escolha. Ok? Ótimo. Então, como que foi a reação, ou as primeiras reações à apresentação do axioma da escolha pelo Zermelo em 1904? Desde o começo já deu briga. Tanto que em 1908 ele teve que escrever outro artigo, fazendo outra defesa do axioma da escolha e outras formulações. Desde o começo teve uma cisão e os matemáticos se dividiam. Por um lado, monstros como Borel, Lebesgue, Baire, Poincaré. De outro lado, outros monstros como Russell, Hilbert, Tarski e por aí vai. O primeiro grupo se mostrou contrário à aceitação do axioma da escolha e o segundo grupo favorável ao axioma da escolha. Neste contexto também se manifesta aquela famosa frase do Hilbert: ninguém vai nos expulsar do paraíso que Cantor criou para a gente. Esses princípios conjuntistas são muito importantes para a prática matemática e a gente não vai abrir mão deles. Beleza? Teve inclusive gente que mudou de ideia. O Poincaré, tem uma lenda acerca do Poincaré que inicialmente ele era contra e depois se mostrou favorável ao axioma da escolha. O que levou o Poincaré a mudar de ideia? E também, quais são argumentos que a gente pode apresentar em favor do axioma da escolha, já que ele é um axioma que hoje está muito presente na prática matemática contemporânea. Eu vou apresentar duas categorias de pontos favoráveis. O primeiro deles é o das equivalências. No século passado era muito comum as pessoas apresentarem alguns princípios acerca de conjuntos, dizendo, olha, eu não aceito o axioma da escolha, mas aceito esse princípio. E depois de um tempo, se percebia que esse princípio aceito, em detrimento do axioma da escolha, se mostrava equivalente ao axioma da escolha. Por exemplo, um dos princípios é o princípio de que todo conjunto pode ser bem ordenado. Isto é equivalente ao axioma da escolha. Aí, se você abre mão do axioma da escolha, você está abrindo mão do fato de que todo conjunto é bem ordenado. E, consequentemente, já vimos nessa série, você vai estar abrindo mão do fato de que todo cardinal infinito é um Aleph. E aí a coisa complica. Um outro enunciado bastante presente na prática matemática e que se mostrou equivalente ao axioma da escolha é o lema de Zorn. Este lema assevera que
numa ordem parcial, se todas as cadeias, ou melhor, todas as subcadeias têm um maior elemento, então a ordem parcial como um todo tem um elemento maximal. Isso é importantíssimo para a álgebra, não dá para abrir mão desse princípio, e ele é equivalente ao axioma da escolha. Então não dá para abrir mão do axioma da escolha. Um terceiro resultado que se mostrou equivalente ao axioma da escolha é o axioma multiplicativo do Russell. É um enunciado que afirma que o produto de cardinais não nulos é não nulo. Veja, pessoal, não dá para abrir mão disso. Ou melhor, eu acho que não dá, né? É muito difícil abrir mão disso. Cardinais capturam a noção de tamanho. Se você multiplica conjuntos de tamanhos que não são zero, ou seja, de conjuntos não vazios, o tamanho resultante tem que ser não vazio. Se você abdica do axioma da escolha, você abdica do resultado que garante que produto de cardinais não nulos é não nulo. Difícil engolir. Teorema de Löwenheim-Skolem. O Tarski provou que há uma equivalência entre Löwenheim-Skolem e axioma da escolha. O teorema de Löwenheim-Skolem, tem um typozinho ali no LO, tem que ter uma trema em cima do O. O teorema de Löwenheim-Skolem, ainda nesse ano, nós vamos fazer uma série acerca dele. Nós vamos apresentar o seu enunciado, motivação, consequências e demonstração. Não perca. Além destas equivalências, você encontra livros e mais livros publicados, artigos e mais artigos, páginas de internet e mais páginas de internet, apresentando formulações equivalentes ao axioma da escolha. Então, isso dá sustância para ele, né? dá uma base muito forte de aceitação para o axioma. Outra família de argumentos ou de pontos favoráveis diz respeito às consequências do axioma da escolha. Em qualquer curso de graduação orientado a exatas, que tenha bastante presença de matemática, de física, você estuda álgebra linear. E um dos primeiros conceitos de álgebra linear é o de espaço vetorial. E um primeiro resultado que você mostra acerca dos espaços vetoriais é que todo espaço vetorial de dimensão finita tem uma base. Quando você sai das dimensões finitas e vai para as dimensões infinitas, você só consegue garantir a existência de base para esses espaços vetoriais se você admitir o axioma da escolha. E como a gente não está disposto a abrir mão da existência de bases em todo espaço vetorial, a gente não pode estar disposto, então, a abrir mão do axioma da escolha. Uma outra consequência fundamental e muito importante do axioma da escolha é o teorema da representação de Stone. Esse teorema assevera para a gente que toda álgebra booleana é isomorfa a um campo de conjuntos. A álgebra booleana tem uma importância enorme para a matemática contemporânea. Este resultado é central às álgebras booleanas e depende do axioma da escolha. Abdicar do axioma da escolha é abdicar da representação de Stone. Em lógica, o teorema da compacidade é uma consequência do axioma da escolha. Vamos discutir ainda a compacidade no nosso canal. Ah, mas abre mão então da compacidade. Tudo bem, você vai estar abrindo mão de boa ou da maior parte da teoria de modelos de primeira ordem. Uma outra consequência, o teorema da completude, demonstrado pelo Gödel na década de 20. O teorema da completude garante para a gente que, em uma teoria de primeira ordem, todo teorema da teoria de primeira ordem é uma sentença válida nessa teoria. Há uma identificação entre sintaxe e semântica. Abdicado ao axioma da escolha é abdicado esse papel básico que deve ter a lógica. A mesma observação que eu fiz para as equivalências pode ser feita para as consequências. Há livros e mais livros publicados, há artigos e mais artigos publicados, páginas e mais páginas de internet mostrando consequências do axioma da escolha. Isso torna este axioma onipresente na prática matemática contemporânea e um resultado muito difícil de ser eliminado, de ser abdicado. Mas, como você deve estar imaginando, nem tudo são flores. A discussão continua, porque há também alguns resultados bastante contraintuitivos acerca do axioma da escolha. E um desses resultados mais paradigmáticos é o paradoxo de Banach-Tarski. O Tarski, junto com o Banach, mostraram o seguinte:
Suponha que você tem uma esfera maciça. Na presença do axioma da escolha, você consegue quebrar esta esfera maciça em N pedaços, uma quantidade finita de pedaços. E após quebrar esta esfera, você consegue reagrupar esses pedaços, obtendo duas esferas idênticas à esfera inicial. Veja, de uma esfera, você quebra ela em uma quantidade finita de pedaços, reorganiza esses pedaços e fica com duas esferas idênticas. Este é um resultado bastante contraintuitivo que depõe contra o axioma da escolha. Acho que esse é um bom momento para fazer uma recapitulação rápida e encerrarmos o vídeo. O axioma da escolha nos garante que toda família de conjuntos não vazios tem uma função escolha. O problema do axioma da escolha, esta função, em geral, não é definível. Há uma série de argumentos favoráveis ao axioma, há alguns argumentos contrários ao axioma. Hoje, na prática matemática contemporânea, ele está bem arraigado, ele está bem presente. No próximo vídeo, nós iremos discutir o axioma da regularidade, que é o último axioma da teoria de conjuntos FC. A você que me acompanhou até aqui, muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Como sempre, fique à vontade para usar a área de comentários, colocar sugestões, fazer críticas. Um forte abraço, até a próxima e tchau!